Bom dia a todos. Bom dia, senhor William Pina Botelho. Tá ouvindo? Estou ouvindo bem. Está ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Tá. Bom dia a todos. Nós estamos aqui para ouvir o senhor William Pina Botelho na condição de testemunha de defesa de alguns réus desse processo, em que figuram como réus várias pessoas. Eu vou declinando o nome conforme eu for passando já para as perguntas dos advogados de defesa. Eu vou pedir para o senhor responder as perguntas dos advogados de forma direta, sempre virado, né, para a câmera, para garantir a qualidade da imagem e do som. E qualquer coisa, basta o senhor interromper, me perguntar, eu auxilio e a gente prossegue. Tá bom? Tá ouvindo? É que eu não estou ouvindo ele. Não, muito bem, ouvi. Ouvi, sim, senhora. Ouviu? Tá. Então, nós já vamos começar pelas perguntas do advogado que representa Amanda Maciel, Felipe Barcelos, Mateu Augusto, Thaís, Felipe Paciulo e César Vasconcelos. Pois não, doutor? Bom dia, excelência. Obrigado. Qual o nome do senhor e a patente? Meu nome é William Pina Botelho, sou major do Exército. Pois não. À época dos fatos, qual era a patente do senhor? Capitão. Perfeito. O que é Balta Nunes? Codinome? É um apelido. Um apelido. Um apelido que o senhor costumava usar em que circunstância? Apelido. Os amigos. Socialmente, profissionalmente? Não, socialmente. Socialmente? Pois não, doutor? Pode olhar O que é que o senhor fazia na data do fato naquela manifestação apaisana, sendo oficial do Exército? Sim. Eu estava na qualidade de observador de inteligência por ocasião da passagem da tocha paralímpica. A tocha paralímpica passava naquele trajeto? Passava na Paulista, próximo ao local lá. Passava no trajeto ou não? O senhor pode responder objetivamente, por favor? Ele já respondeu, doutor. Próximo ao local, passava na Paulista. Perfeito. O que consiste essa atividade de observador? A atividade de observação, simplesmente, o próprio nome diz, doutor, é observar o que está acontecendo no ambiente. É observar e relatar. São dois verbos que o senhor pode trabalhar bem nessa questão. Observa-se e, posteriormente, relata-se. É muito simples. Pois não, doutor? O senhor agia sob ordem de quem e fundamentado em quê? Muito bem. Uma boa pergunta do senhor. Havia um decreto presidencial, o decreto 31 de agosto de 2016, que autorizava as Forças Armadas para a garantia da lei da ordem e do revezamento da tocha paralímpica. Então, o objetivo dessa observação era justamente subsidiar, né, as pessoas que estivessem lá cuidando desse trabalho, receber informações acerca do que estava acontecendo no ambiente ali na Paulista. Ali onde? Ali na Paulista. O senhor estava na Paulista? Não. Eu estava lá no Centro Cultural Vergueiro. A tocha ia passar na Avenida Paulista. A minha missão era observar o ambiente. O ambiente é todo o entorno ali da Paulista. E aí, é simples. Pois não, doutor? Aqui a imagem teve um problema agora. Pois não, doutor? E essa garantia da lei da ordem, ela tinha qual delimitação temporal? Não sei. O senhor não sabe o termo? Havia algum limite de tempo para começo e fim da sua atividade? Não, doutora. A atividade era assim, era basicamente observar o que estava acontecendo ali na Paulista naquele dia.
Certo, eu entendi. Mas era o dia inteiro, era um período? Então, esse período não tinha sido determinado. Tá, Para mim, no caso. tá. Pois não, doutor. Não foi determinado por quem? O senhor, quem era o oficial ao qual o senhor respondia? Então, essa informação eu não posso lhe falar. Por dever de sigilo funcional. Eu só presto a intenção assim de verificar aí se às vezes alguma pergunta que eu não puder responder com essa profundidade, às vezes os senhores perguntem aí, por questões de violação de sigilo da minha própria atividade. Então, Pois não, essa é uma- doutor. O senhor pode informar qual decreto presidencial o senhor respondia? Claro. É o decreto presidencial aqui do 31 de agosto de 2016. Deixa eu até... Pois não, doutor. O senhor se encontrava em grupos de WhatsApp, em grupos maiores, em relação à manifestação. Havia uma manifestação, o senhor se recorda qual o motivo dela? Não. Ela tinha algo a ver com a passagem da Doutor, tocha? é que o senhor tá embolando uma pergunta na outra. Por favor, seu William, o senhor participava de algum grupo de WhatsApp em relação às manifestações? Grupo de WhatsApp, sim, eu fui incluído em um grupo. Isso, eu fui incluído em um grupo de WhatsApp. Aham. Qual é a outra pergunta, doutor? Grupo de Facebook também. Facebook, algum? Grupo de Facebook eu fui incluído em um também. Tá. Qual que é a outra, doutor? Então, o senhor estava como nesse grupo? Porque o senhor, sendo oficial, usava esse apelido, isso não está claro. O senhor foi incluído por quem? Como? Não, é um grupo de livre adesão, doutora. Várias pessoas, mas várias pessoas que estavam nesse grupo também não se conheciam. E eu fui incluído, né, dentro desse grupo e eu não sei, como é que eu vou explicar isso? Por que o senhor foi incluído? Porque eu estava no ambiente de rede social. Não foi o senhor que aderiu, alguém incluiu o senhor, foi Alguém isso? incluiu. Tá, o senhor sabe dizer quem? Não. É que essa pessoa é uma fonte, né, doutora? Uma Tá. fonte de inteligência. Aí esbarra. Entendi. Entendi. Pois não, doutor. Perfeito. O senhor só para ficar claro, desculpe até minha ignorância, doutora, não ficou claro se ele se recorda do motivo que tinham esses grupos de Facebook e de WhatsApp. O motivo, doutor, é que não esse foi ele que tema. criou o grupo. Sim, mas ele tinha a temática que, assim, tem o descritivo nesses grupos. Se Não, ele sabe que era de manifestação, doutor. E quem incluiu foi alguém da inteligência, enfim, alguém que também é sigiloso. Tá bem. Nessa interação nas redes sociais que o senhor teve alguma relação com menores? Chegou a falar? Não tive. O senhor teve alguma relação? Eu queria entender como assim relação, doutor? Tipo assim, deixa- interação, deixa eu- conversar. Interação. Só um minutinho, doutor. O senhor teve algum contato direto nesses grupos com alguma pessoa específica ou o senhor só falava no grupo para o grupo todo? Eu tive contato com uma pessoa específica e Aham. também conversava com eles como um todo. Interagia, Tá, né? o senhor- Ok, bom dia. Isso é uma Tá. interação. O senhor recorda dessa pessoa específica que o senhor teve contato? Essa pessoa é uma fonte. Ah, tá, mas não. Tá, não pessoas que já fossem do grupo. Tá, pois não, doutor. E o que fundamenta? Tinha investigação prévia em relação... Não existe investigação. Existe trabalho de inteligência, doutor. Perfeito. Nós temos que dividir aqui. Nós não somos polícia, nós somos serviço de inteligência. Nós não fazemos atividade de investigação. Nós fazemos atividade de inteligência. É diferente. Pois não, doutor. Perfeito. Não, só para ficar claro, nesse grupo... Tá, um minuto. O senhor trabalhava nisso daí há quanto tempo? Teve fatos que se tornaram públicos e notórios a respeito do senhor. Tem alguma relação da sua atividade com esse... O senhor sabe dizer quanto tempo que o senhor está nesse serviço de inteligência?
Sim, desde 2013. Pois não, doutor. Perfeito. O senhor chegou a abordar um professor da USP por inbox usando desse apelido via o seu perfil no Facebook? Não. O senhor recorda de ter falado direto com o professor da Eu USP? vi a notícia, eu vi essa notícia no jornal sobre o professor, acho que é Pablo Hortelato, né? Não é? É isso, doutor? É isso que você se refere? É isso? É esse mesmo. Não fui eu quem falou com ele. Eu não falei com Tá. ele. Tá. Pois não, Então doutor. tinha mais pessoas que tinham acesso àquele perfil na internet? Não foi eu que falou com ele. Eu vi a notícia e falei assim, olha, como assim? Eu já não falava mais. Já não falava. Ninguém tinha mais acesso? O senhor Essa é, deletou aquele perfil? essa é uma pergunta que eu não sei responder, doutor. Alguém mais tinha acesso? Eu não sei. Não fui eu que falei. Pois não, doutor. Eu vi a notícia. Mas o senhor sabe, o senhor trabalhando na inteligência não sabe se um perfil do senhor é violado? Não, doutor, o que ele disse foi que ele não teve contato, que ele parou de falar usando aquela via. Agora, ele não tem como precisar e não sabe dizer se alguém falou. O senhor tem mais alguma pergunta? Naquela ocasião, o senhor foi levado para onde? Pós-detenção deles? Boa pergunta. Eu fui liberado juntamente com outros jovens. Eu não fui levado. Eu fui liberado juntamente com outros jovens. Pois não, doutor. Não foi quando chegou ali a ação da polícia, ela separou um efetivo de pessoas e ela liberou um efetivo e levou outro efetivo. Eu estava nesse efetivo juntamente com outras pessoas que foram liberadas. Pois não, doutor. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado. Pela defesa da Ré Sofia. Sem perguntas, obrigado. Pela defesa dos réus Gabriel, Lucas Ferreira e Érico Santana. Pela defesa do réu Vitor Hugo. Excelência, eu gostaria de saber, porque ele diz que ele tem uma fonte, quer dizer que então ele tem um contato junto aos jovens, não é? E que seria a fonte dele, que ele não pode revelar o nome? Então, na verdade, só um minutinho, doutor. Só um minutinho, doutor. Na verdade, doutora, o que ele disse é que há informações que são sigilosas. Em nenhum momento ele disse que seria dentro do grupo de jovens. Ele disse que ele teria sido incluído nesses grupos por alguém que é parte dessa inteligência também, que ele não pode revelar por conta do sigilo. Foi isso que ele falou. A senhora tem alguma outra pergunta? Eu gostaria de saber, porque eu vejo que ele conversa com alguém ali ao lado. Ele está no fórum? Ele está no fórum, doutor. É uma videoconferência. Tá bom, não entendo. Mais alguma, doutora? Não, só. Não? Pela defesa da ré Andréia? Não? Pela defesa da ré Viviane? Sim, Excelência, só também... E agora, incluindo, eu vou fazer separado para não ter dúvida. E agora também incluindo como ad hoc o doutor Marcelo em relação ao réu Diego Rodrigues Teles. Pois não, doutor? Perfeito. Senhor William, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Muito bem. Senhor William, só para esclarecer, o senhor disse que foi incluído neste grupo de WhatsApp por uma fonte. Essa fonte sabia do seu trabalho de inteligência? Eu creio que não, né? Eu não perguntei para ela isso, né? Mas eu creio que não. O que o senhor considera fonte? Fontes são pessoas, tudo aquilo que você pode receber informações e ser processadas. Mesmo que essa pessoa não saiba que está colaborando com essa atividade. Doutor, essa é uma característica do serviço de inteligência. O sigilo do agente e o sigilo da fonte. É uma característica. É por isso que a pergunta, a interpelação do outro cara, quando ele questiona assim, quando ele faz uma observação, ele fala assim, o senhor estava paisanda a isso, aquilo. É uma característica do serviço de inteligência. Porque não fazia sentido. O senhor entende? O motivo da minha pergunta
É que Sim. me parece bastante razoável que o serviço de inteligência não tenha que explicar a respeito de uma fonte que colabora de forma voluntária com o serviço de inteligência, até para garantir que esta colaboração se mantenha em atos futuros e em atos de inteligência que ainda vão ocorrer, e até para, sobre fatos pretéritos, que essa fonte não seja, não fique em uma situação ruim com outras pessoas. Agora, se esta pessoa... Deixa eu só dar uma ajudinha aqui, doutor. A pergunta, seu William, é a seguinte: essa fonte sabia, o senhor sabe dizer se essa fonte sabia dessa sua função de observar e relatar ou não? Não sei se ela sabia, mas é meu Não dever sabe. protegê-la. Tá, mas o senhor não sei se sabe sabia. dizer se sabia ou não. Pois não, doutor? Não sei saber, mas é meu dever protegê-la. Tá. Pois não, doutor? Excelência, eu gostaria, como ele está dizendo que não é uma fonte que estava colaborando de forma voluntária, parece-me, eu estou me dirigindo a Vossa Excelência porque é uma questão que me parece muito mais jurídica do que de fato preliminar, Pois não. parece-me que ele tem o dever de informar, porque não é alguém que está colaborando. Para mim, fonte, a definição... Então, doutor, está preservado o sigilo do serviço de inteligência. Se o senhor achar que tem uma notícia de crime, alguma coisa, o senhor sabe o caminho a seguir. Não. Mas aqui nós vamos Notícia de manter. crime. Não. Aqui nós vamos manter o sigilo, tá? Perfeito. Isso, tá bom? Que fique constando... Não, tá gravado, doutor. Senhor William, nessas atividades de inteligência que o senhor fazia, o senhor tinha que mentir sobre convicções, sobre fatos, e de forma legítima até. Então, doutor, a pergunta está um pouco mal colocada. A pergunta, acho que na verdade onde o doutor quer chegar, seu William, o senhor estava nesses grupos e participava desses grupos em razão da sua função ou por convicção pessoal? Não, em razão pela função. Tá. Não é meu interesse pessoal participar de grupos. Eu não tenho essa característica. Tá. Estava em Então, razão profissional. não havia uma convicção, não havia um desejo pessoal, não havia um interesse. O senhor estava lá por causa da função. Exatamente, isso mesmo, doutor. Pois não, doutor? Senhor William, Senhor, o senhor já explicou que não é polícia que faz atividade de inteligência. Na atividade de inteligência, é possível, de forma genérica estou falando, é possível a realização de interceptações telefônicas e telemáticas? Então, doutor, o senhor tem que perguntar para o caso específico. Nesse caso específico, seu William, o senhor sabe dizer se houve interceptação telefônica ou de mensagem ou algo do gênero dentro dessa atividade? entendi, doutora. Não sei explicar. Tá. Não sei explicar. Pois não, doutor? Vou repetir a pergunta, doutora, se Vossa Excelência não entender por quem definir. Dada a sua especialidade, há quantos anos o senhor pratica serviço de inteligência? Então, doutor, é só para pontuar. Já estou indeferindo de plano, porque o senhor não pode fazer pergunta por hipótese. O senhor tem que fazer pergunta para o fato. Dando sobre a especialidade dele, doutor. Então, em relação ao fato, é a especialidade dele dentro do fato. Essa pergunta eu já fiz, ele já disse que não sabe dizer se houve interceptação, seja de conversa, seja telefônica. Se o senhor tiver mais alguma... Senhor William, o apelido Balta é apelido também utilizado por seus amigos pessoais? Acaba que eles usam também. Tá. É um apelido. No perfil- É um apelido. perfil- Igual Silvio Santos, igual Zezé de Camargo e Luciano. É um apelido. No perfil que o senhor tinha no Facebook, que era esse perfil que entrava em contato com manifestantes, o senhor tinha amigos também no seu perfil do Facebook, amigos pessoais que sabiam da sua atividade profissional? Não. Era um perfil feito exclusivamente para o serviço que o senhor prestava de inteligência? Olha, o Facebook ele era um perfil que eu conseguia ver o que estava acontecendo nas redes sociais.
particularmente, eu não tinha uma interação muito boa nesse Facebook. Mas era uma forma de você colher informações do que está se acontecendo. Funcionava muito bem para atividades profissionais, como o senhor falou. Horários de eventos. Isso é muito bom. Pois não, doutor? Excelência, por fim, eu dirijo novamente a Vossa Excelência, antes, porque me parece que existe uma questão preliminar antes. Pode falar. A testemunha informou, respondendo às perguntas de outro advogado, que não poderia responder quem seria a autoridade que estaria acima dela, para quem ela se reportaria, porque isso se trataria de informação sigilosa. A defesa pondera com Vossa Excelência que não pode existir sigilo sobre funcionários, sobre pessoas que integram os órgãos. Então, doutor, está mantido, foi mencionado o decreto. Se o senhor quiser pesquisar no decreto, que foi a fonte que ele deu, mas em relação a isso também está mantido o sigilo. Tá, porque ele... Só me responda uma coisa, senhor. Também é sigilosa a informação? O senhor disse que a sua função é de observar e relatar. É sigilosa a informação para quem o senhor relatava os fatos que observava? Exatamente. Todo o processo ele é sigiloso. Tem mais perguntas, doutora? Tem outras, mas diante da Vossa Excelência entender que pode proteger um funcionário público, eu não tenho mais perguntas. Então, doutor, eu volto a dizer, se o senhor tiver alguma notícia, algum indício de crime, o senhor sabe para onde recorrer, como procurar. O senhor tem mais alguma? Não? Pela defesa do réu Cauã, pela defesa do réu João Pedro. Excelência, eu gostaria de saber se as conversas... Pedir só para o senhor falar um pouquinho mais alto, doutor, aí se ele não conseguir ouvir, eu ajudo, tá? Senhor William, bom dia. Tá conseguindo ouvir? Muito bem. Tá. Eu gostaria de saber se as conversas que o senhor presenciou nos grupos, se elas eram conversas amistosas. Sim, eram conversas amistosas. Mais uma pergunta, senhor William. O senhor disse que fazia observação da área da região da Avenida Paulista. Existia mais alguém cumprindo essa função junto com o senhor? Essa informação é sigilosa. Bom, só para constar, pelo WhatsApp, eu entendo que é possível sim a inclusão sem a vontade do senhor. Mas pelo Facebook eu desconheço a possibilidade de inclusão sem que haja um clique do senhor. Excelência, pela ordem. Só um minutinho, doutor. Entre o advogado e a... Só um minutinho. Eu gostaria O senhor quer chegar onde, doutor? Só para a gente... Porque ele falou que ele foi inserido no grupo. Tá. Sistema, Seu William, só para a gente confirmar, a informação que o senhor deu é que o senhor foi incluído e não aderiu, né? O senhor teria sido incluído e não feito a adesão, tanto no WhatsApp quanto no Facebook. O senhor confirma isso? Foi isso mesmo? Eu fui incluído e eu não sei se incluído e aderido é a mesma coisa. Se o senhor que tomou a iniciativa de ingressar no grupo do Facebook ou Não, eu se fui alguém... incluído. Não Isso, foi o senhor que fez isso? Eu fui incluído por alguém, ponto. Tá, Até mesmo porque então... eu acredito que eu não tenho autoridade para me incluir num grupo. Eu tenho que ser Tá, convidado a entrar dentro daquele grupo. Isso, mas o senhor, ao receber o convite, aderiu, foi isso? Aderiu O ao senhor grupo. recorda? Tá. Recordo. Ele recebeu o convite e aderiu, doutor. Aderi. Sim, mas excelência. Pela defesa do réu Felipe Gonzalez. Aqui, excelência. Bom dia, doutor. Bom dia. William. Excelência, eu gostaria de perguntar ao senhor William. É só perguntar direto, tá, doutora? Ele disse que estava agindo no dia 4 no serviço de inteligência com base no decreto presidencial do dia 31 de agosto. Eu tenho o decreto presidencial aqui. Claro. O decreto presidencial sobre a lei da garantia à ordem, o senhor, como um funcionário de inteligência, deve conhecer muito bem a legislação. A legislação brasileira determina que seja definido, os limites são pré-estabelecidos da sua atividade e eles devem constar. Então, eu gostaria de saber quais eram os limites pré-estabelecidos desta atividade sua no dia 4.
Tá certo. Vou responder. O meu limite era observar o que estava acontecendo. Eu acho que eu até falei, tentei responder de uma forma clara, né? O meu limite era justamente aonde a tocha paralímpica ia passar e os arredores. Aí a questão de arredores, ela é uma questão assim, do agente. Então assim, por exemplo, aquele grupo, ele foi se reunir ali no Centro Cultural. É próximo a Paulista. Então, os arredores é próximo a Paulista. Então, por quê? Porque dali poderia aquele grupo deslocar para Paulista. Então, a minha observação era justamente nesse aspecto. Observar o que estava acontecendo no centro cultural que pudesse afetar a passagem da tocha ali na Paulista. Esses eram os meus limites. Os meus limites para essa operação. Pois não, doutora. Obrigado. Eu gostaria também de perguntar ao senhor se o senhor se recorda se nesse grupo havia uma menina chamada Sayuri. Muita gente. Não me recordo. Então pode só repetir, porque deu uma falha aqui no áudio? Não, eu não me recordo. Tinha muita gente nesse grupo. Não me recordo. Pois não, doutora. Mas é possível, doutora. Tá. O senhor também nos disse aqui que a sua atividade de inteligência no dia 4 de setembro foi fundamentada pelo decreto da Lei da Garantia e da Ordem. E a sua atividade de inteligência realizada antes desta data foi em base ao quê? Eu não sei explicar. Eu não sei, doutora. Eu estou tratando justamente do dia 4, do passado. Eu estou há 3 anos. Você perguntava para mim em 2014, baseado em quê? Eu não sei explicar. Pois não, doutora. Então vamos melhorar a pergunta. Como que o senhor soube que o grupo se reuniria no dia 4 no Centro Cultural São Paulo? Existe uma fonte que não será revelada, mas também havia conversas dentro do grupo. E essas conversas se iniciaram quando? Doutor, acho que foi na sexta-feira. Então o senhor fazia serviço de inteligência antes do dia 4, certo? Ele estava no grupo, doutora. Não, ele estava se utilizando da fonte. E... Ele acabou de nos dizer que se valeu de informações da sua fonte e de conversas... doutora, veja, isso já está gravado. Então eles perguntam, o senhor exercia atividade de inteligência antes do dia 4? É um contexto, doutora. Então eu quero que o senhor me responda. Então, a minha primeira pergunta, doutora, em base ao quê? Doutora, deixa eu só explicar uma coisa para a senhora. É um contexto. Eu sei. Não é que no dia 4... Desculpe, excelência, o decreto é claro. A atividade só é determinada para o dia 4. Se ele começou a exercer doutora, a atividade antes. Doutora, é só isso que eu gostaria de saber. Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Ele já disse que sim. Diz que sim, então tá bom. Isso, ele já disse. Eu quero só que isso que eu queria... nos autos bem claro que o senhor William Botelho começou a realizar as atividades de inteligência antes do dia 4. Doutora, olha aqui para mim, doutora. Tá gravado, tá bom? Obrigada. Mais alguma, doutora? Tá bom. Eu gostaria de saber se ele se recorda de conhecer o Felipe Gonzalez OL. O senhor recorda desse nome, Felipe Gonzalez? Não? Pois não, doutora. A outra coisa que eu gostaria de saber ele diz que não pode revelar quem é o seu superior, quem deu a ordem, mas quem era o seu superior imediato. Não necessariamente é a mesma pessoa que ele prestava esclarecimentos. Seu William, nessa ocasião dos fatos, havia um superior hierárquico seu, independente dessa operação? E se sim, o senhor pode dizer quem? Não, havia sim superior, mas eu, por dever de sigilo, eu não posso revelar. Pois não, doutor. Desculpa, só um momento. É que assim,
eu tô assim, às vezes as perguntas e só até me desculpa, doutor, às vezes eu não poder às vezes responder para a senhora, porque veja só, ao mesmo tempo que eu vim aqui espontaneamente, porque a gente poderia talvez fazer às vezes entrar com habeas corpus, sei lá, mas não, eu acho importante isso. Ao mesmo tempo que a gente pode responder as perguntas, eu posso ser incriminado por violação do sigilo funcional no inquérito policial militar. Então, essa atenção que eu peço para os senhores é justamente isso. Eu estou aqui para colaborar com os senhores, com o exercício da justiça, mas eu não posso ser incriminado por ser um agente do Estado. E isso é uma atividade funcional, legítima e legal. Eu só peço a atenção dos senhores com relação a isso. E a gente talvez não criar, às vezes, uma discussão em cima de uma coisa que eu não vou poder mudar isso. Eu peço só essa... Desculpa, doutora, é só em relação a isso. Pois não, doutora. Simples. Sr. William, eu comecei a minha atividade profissional, inclusive trabalhando sobre este tema. Então, conheço bem a função. A senhora tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, doutora. O Sr. William, inclusive, pelo que eu pude ver... Doutora, qual é a pergunta? Se a senhora me deixar fazer... Então, mas aí a gente não está conversando. Toda atividade de inteligência, eu sei os limites. Doutora, veja. E não. Doutora. Elas são baseadas numa lei. Veja, doutora. Não, desculpe, o senhor promotor. Doutora, só um pouquinho. O único serviço de inteligência que garante isso é por ordem judicial. Doutora, eu estou... Doutora. Eu tenho problema de audição, eu já falei isso para o senhor. E eu falo com esse tom de voz. Doutora, eu estou presidindo a audiência e eu vou perguntar para a senhora se há mais alguma pergunta. Sim. Se ele, qual era a fundamentação legal para suas atividades de inteligência antes do dia 4? Porque só existe uma possibilidade. Doutora, posso fazer a pergunta? Seu William, além do decreto que o senhor mencionou, há algum outro fundamento ou base para o exercício de sua atividade? Nesse caso específico, seja no próprio dia 4, seja nas ocasiões anteriores? Dia 4 ele já esclareceu que sim. Então, vou responder, doutor. Eu entendi a pergunta da senhora advogada. Existe sim. Existe o decreto que autoriza fazer a trabalhar em cima da tocha paralímpica. Só que veja só, existe antes disso uma série de legislações do Estado, por exemplo, a organização do SISBIN, do Sistema Brasileiro de Inteligência, que a senhora pode consultar, né? A senhora pode verificar também a legislação que regula as atividades de inteligência, a Política Nacional de Inteligência, que foi assinada naquele período, em junho. Então, assim, não é uma atividade ilegal, igual desculpa, eu não quero... às vezes eu não uso o termo jurídico adequado. Mas existe é uma atividade perfeitamente legal. A senhora talvez se equivoque um pouco, se a senhora me desculpa, em dizer que a atividade de inteligência ela tenha que começar, por exemplo, na meia-noite no dia 4. Não é. A atividade de inteligência ela é do Estado. Ela é uma atividade do Estado. E ela é feita antes para que tenha resultados no dia. É simples. E isso mais não alguma, é doutora? Só isso. Sim, ele respondeu o que eu queria. Eu fui verificar todas essas questões, inclusive fui até a ABIN para pegar a legislação que estou aqui de posse dela. E ela, como o senhor pode conhece, que é a pergunta, doutora? Diz que tem que haver um procedimento investigatório antes. Então, vamos lá. Certo? Seu Esse William, procedimento só um minutinho, investigatório, doutora, ele é feito... Doutora, só um pouquinho. Houve algum procedimento investigatório que antecedesse as suas atividades em relação a este ponto, seja no dia 4, seja antes disso? Sim, o senhor sabe dizer? Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento, doutora? Pois não.
Ué, e como que age a inteligência sem o processo investigatório? Então, doutora, ele também já explicou. Não, ele não explicou, porque eu estou com a legislação aqui na mão. Doutora, aqui ele citou. E diz doutora. que tem que haver um processo investigatório. Doutora. E tem que haver uma decisão judicial. Eu quero saber Doutora. se havia ou não. Ele Doutora. tá dizendo que não. Com a Doutora. legislação que ele citou, ele está entrando em Doutora, contradição. eu vou. Não, ele não está entrando Tá, em contradição. tá. Doutora, eu posso pedir para a senhora se acalmar? A senhora vai diminuir o tom de voz. Desculpe. É a primeira coisa. Na sequência das audiências, não é a primeira vez que isso acontece. Eu estou aqui trabalhando e todos nós estamos. Ninguém está aqui para ficar ouvindo grito. É o ponto número 1. E o ponto número 2 é o seguinte: ele já disse que não houve investigação e que, se houve, não é do conhecimento dele. A senhora tem mais alguma pergunta? Não, excelência, é só uma questão. Eu quero pedir desculpa, e eu já falei à senhora que o meu tom de voz, eu tenho problema de Doutora, audição. desculpas aceitas. A senhora tem mais alguma pergunta? Eu tenho esta maneira, As porque é a única desculpas forma... estão aceitas. A senhora tem Eu mais peço alguma desculpas. pergunta? Não, eu vou anexar os autos, porque o que ele confessou aqui, a legislação citada, diz que... A gente tem que haver consta, inclusive se for legislação, nem precisaria anexar, doutora, mas se a senhora quiser, não tem problema. A senhora tem mais alguma pergunta? Não, excelência, Não? não tem mais nenhuma pergunta. Obrigada. Pela defesa da Eu Regina agradeço, Ina, senhor William, e desculpe o meu tom de voz, mas é que eu tenho problema de audição tem e falo assim mesmo. perguntas. Pela Promotoria de Justiça, Nenhuma, excelência. nada mais. Seu William, muito obrigada. Nós vamos agora encerrar os trabalhos. Eu vou Obrigado. desconectar, então, só para ficar bem claro. Então, tudo foi gravado, né? E aí, essa gravação vai ser anexada ao processo, tá bom? Como foi para o sistema de videoconferência. Então, a carta precatória, em termos, ficou prejudicada, porque nós fizemos o ato ao vivo, tá bom? Tenha um bom dia, Problema, viu? doutora. Obrigado. Pode doutora. desconectar, tá? Bom dia. Bom dia.